E aí, pessoal, estamos de volta aí dando continuidade ao nosso assunto licitação. Nas aulas anteriores, a gente estudou o que é a concorrência, a gente começou a estudar o procedimento da concorrência e na aula passada a gente falou sobre a fase interna da licitação. Hoje a gente vai tratar sobre a fase externa da licitação. No entanto, antes de dar continuidade, quero fazer um pedido para você. Se você é novo aqui no canal, acabou de chegar nesse vídeo, faz sua inscrição. Para quê? Para te não perder nenhuma aula, para a gente dar continuidade nesse projeto aí e para você ter muita, mas muita chance de gabaritar direito administrativo na tua prova. Tranquilo, de boa. Beleza, professor? Agora, o que eu preciso saber da fase externa para me acertar as questões de prova? Gente, primeiramente tu precisa saber o seguinte: a fase externa acontece onde? Fora do órgão. A fase externa acontece fora do órgão. E quando começa essa fase externa? Com a publicação do instrumento convocatório. Então a banca vai te perguntar o seguinte: qual é o momento que começa a fase externa da licitação? E você vai responder: no momento da publicação do instrumento convocatório. Professor, o que é o instrumento convocatório? Gente, o instrumento convocatório é um instrumento que vai convocar os interessados para a licitação. Ou seja, o órgão vai falar o seguinte: olha, eu aqui, órgão, Secretaria Municipal, Secretaria Estadual, PF, PRF, eu preciso comprar viaturas, eu preciso comprar computadores, eu preciso comprar cadeiras, então eu estou disponível para comprar. Alguém tem interesse em contratar comigo? É mais ou menos isso o papel do instrumento convocatório. Então começa a colocar no teu caderno o seguinte, que a fase externa, quando ela inicia com a publicação do instrumento convocatório. Ah, professor, beleza. Agora eu já sei que a fase externa começa com a publicação do instrumento convocatório. Eu já sei o que é o instrumento convocatório. É a administração pública falando que ela quer comprar, que ela quer fazer obra. Eu já sei o que é isso. Agora, qual é o instrumento convocatório utilizado aqui na modalidade de concorrência, que também é utilizado na tomada de preços? Qual é o instrumento convocatório? Gente, aqui na fase externa, quando eu falo publicação do instrumento convocatório, eu estou falando da publicação do edital. Então coloque aí que eu falei publicação do instrumento convocatório, eu estou falando aqui do edital de licitação. E a gente está falando da modalidade concorrência. Professor, vamos falar da tomada de preço? Se Deus quiser, nós vamos concluir o conteúdo. Vamos falar. Então, a fase externa começa com a publicação do instrumento convocatório, que é o edital. É só isso que eu preciso saber para me acertar a questão de prova sobre a licitação, sobre a fase externa? Não. Tu precisa saber quais são as etapas que estão dentro da fase externa. Quais são as etapas? Edital, habilitação, classificação, homologação e adjudicação. Então coloque aí que na fase externa eu vou ter a etapa do edital, eu vou ter a habilitação, eu vou ter a classificação, a homologação e a adjudicação. Beleza, tranquilo. Já sabe o que é a fase externa. Já sabe quando começa. É uma questão clássica do CESP. Perguntar quando começa ali a fase externa. Agora tu já sabe quais são as etapas que estão dentro da fase externa.
E agora, professor? Agora a gente vai estudar cada etapa dessa aqui e falar para você quais são os ponto de prova que as bancas adoram cobrar. Então, tu vai pegar, puxar uma setinha aqui pro lado e você vai colocar edital. Tu vai colocar edital e tu já sabe que o edital ele inicia a fase externa. Agora tu precisa saber o que tem dentro desse edital que eu preciso saber para mim não errar nenhum tipo de questão sobre essa parte da fase externa. Gente, fase externa, publicou o edital, o que vai ter dentro do edital? A modalidade de licitação, o regime de licitação, os critérios para julgamento das propostas, os tipos de licitação e a descrição do objeto de forma sucinta e clara. O professor precisa anotar isso daí? Precisa. Então, coloque aí que dentro do edital eu terei o regime de execução. Vou começar aqui na ordem. Dentro do edital eu tenho a modalidade de licitação, eu tenho o regime de execução, eu tenho os critérios para julgamento, eu vou ter os tipos de licitação e ainda vou ter a descrição do objeto. Descrição do objeto. Agora um ponto muito importante aqui na descrição do objeto. Primeiro ponto importante, descrição do objeto deve ser de forma sucinta e clara. Ou seja, eu não posso fazer uma página descrevendo qual é o objeto da licitação. Não, tem que ser sucinto. Ali, ó, uma informação que eu possa ter a possibilidade de identificar o que eu quero ali comprar. O que eu quero, por exemplo, alienar. Então, lá no objeto da licitação deve dizer, ó, aquisição de cadeiras do tipo tal. Aquisição de computadores, aquisição de viaturas. Então, o objeto da licitação deve ser sucinto e claro. Beleza, professor. Informação tranquila. Tranquila que a banca fala o seguinte, que o objeto da licitação ele é analítico. A descrição do objeto ela é analítica, ou seja, ela é extensa. É totalmente ao contrário. A descrição do objeto deve ser sucinta. Então, coloque aqui que a descrição do objeto ela vai ser uma descrição sucinta e clara. Então, descrever o objeto de forma sucinta e clara. Sucinta quer dizer de uma forma mais coesa possível, de uma forma mais reduzida possível, que eu possa entender o que eu quero ali comprar, o que eu quero fazer com aquele edital de licitação. Então, a descrição do objeto sucinta e clara. O que mais tu tem que ter em mente em relação aqui ao objeto? Gente, tu deve saber o seguinte, que no momento que eu vou descrever o objeto no meu edital de licitação, ele não deve ter a indicação de marca. Como assim, professor? Eu não posso, por exemplo, eu quero adquirir computadores e colocar que eu quero da marca Dell, da marca HP. Não posso fazer isso. Eu tenho que fazer uma descrição do objeto técnica de forma que eu não indique a marca que eu quero. Beleza? Então, tu vai colocar bem aqui, nesse ponto, vou puxar aqui, que é vedado
vou puxar aqui que é vedado. Primeiro ponto, a indicação de marca. Então é vedado aqui no objeto da licitação a indicação de marca. Beleza, professor, mas não há exceção? Quando é que haverá uma exceção para a indicação da marca no objeto do edital da licitação? Gente, quando for tecnicamente justificável. Como assim? Por exemplo, a administração pública ela precisa de um software exclusivo ali, um software que somente a marca X fornece. Nesse caso, poderá colocar ali no edital que o objeto será da marca X. Então, coloque no teu caderno que a indicação de marca é vedada, exceto quando tecnicamente justificável. Então, eu vou colocar aqui que é vedado a indicação de marca, exceto quando tecnicamente justificável. Beleza? Então, no objeto da licitação, eu posso indicar marca? Não, exceto quando tecnicamente justificável. E um dos exemplos que acontece é a aquisição de softwares. A administração pública precisa de um software. Em alguns casos, será ali possível a indicação da marca. Tranquilo? O que mais eu preciso saber sobre o objeto da licitação? Eu sei que é vedada a indicação de marca. O que mais? É vedado também a aquisição de materiais e serviços sem similaridade. Ou seja, eu coloco aquele material ali, eu não coloquei a palavra exclusivo, mas só o fato de eu descrever aquele objeto ali, eu dei a entender que não tem similaridade no mercado, ou seja, aquele objeto é exclusivo. Então é vedado eu colocar um material, um serviço sem similaridade. Se eu quero comprar cadeiras, tem que ter cadeira de todo tipo, todo mundo poderá fornecer cadeira para a administração. Então, coloque aí que é vedado também incluir no objeto da licitação materiais ou serviços sem similaridade. Sem similaridade. Ou seja, um objeto ali exclusivo, em outras palavras, que não tem nenhum no mercado. É vedado eu fazer essa indicação, incluir no objeto da licitação. O que mais? É vedada a indicação de marca, materiais e serviços sem similaridade. É vedado também incluir no objeto da licitação materiais e serviços sem a previsão de quantidades. Vamos supor que eu coloque ali o objeto da licitação, aquisição de cadeiras. E eu não coloco ali se eu quero 50 cadeiras, se eu quero 100 cadeiras. Ou seja, não há ali a previsão de quantidade. Eu posso colocar isso no objeto da licitação? Não. Até porque, gente, na hora de fazer o pagamento, o valor que vai ser separado para pagar, ou seja, o empenho, deve ter um valor específico. Então, há ali a obrigação de quem está fazendo o edital colocar a previsão de quantidades daquilo que quer comprar, da obra que quer fazer, ou seja, não pode não ter a previsão de quantidades. Então, coloque aí que também é vedado incluir no objeto da licitação materiais ou serviços sem a previsão de quantidade, sem a previsão de quantidade. Veja quanta questão de prova só aqui
nesse ponto da descrição do objeto. Ela deve ser sucinta e clara e é vedado indicação de marca, é vedado materiais e serviços sem similaridade, materiais e serviços sem previsão de quantidade. Tranquilo, de boa? Por que isso acontece, professor? Porque se eu indico uma marca, por exemplo, eu frustro a competitividade do procedimento licitatório. Eu tiro a isonomia. E a isonomia é princípio do procedimento licitatório. Então, a licitação ela deve garantir a observância desse princípio constitucional da isonomia. É por isso que eu não posso colocar marcas. É por isso que eu não posso colocar objetos sem similaridade. Porque eu frustro o procedimento licitatório. Beleza, professor. Eu já sei que eu não posso... Vou colocar aqui uma divisória para você não confundir. Eu não posso indicar marca, eu não posso ter ali materiais sem similaridade. Agora, vamos supor que aqui na descrição do objeto, dentro do meu edital, foi indicado uma marca. O que pode acontecer? Pode acontecer? Pode. É proibido, mas pode acontecer? Pode. Não é proibido matar, mas não mata as pessoas? Pode acontecer? Vai acontecer. Então, qual é o mecanismo que eu tenho quando ocorrer essa situação? Gente, se por acaso sair um edital de licitação e se enquadrar em alguma dessas vedações, frustrar a competitividade, esse edital ele pode ser impugnado. Ou seja, o edital ele vai falar, olha, aquele edital ali está com algum problema. Eu discordo daquele edital, então eu vou impugnar. Então, tu precisa saber quem pode impugnar um edital de licitação. Tu já sabe que se houver ali algo que restringe a competitividade, haverá impugnação. Agora, quem pode impugnar? Quem é legitimado? E quando eu ouvi a palavra legitimado, quer dizer aquela pessoa que é autorizada a fazer alguma coisa. Quem é o legitimado? Quem é autorizado, por exemplo, a impugnar o edital de licitação? Gente, qualquer cidadão. O potencial licitante. Então coloque bem aí que esse edital aqui, tu vai colocar que ele pode ser impugnado. Esse edital ele pode ser impugnado. Agora tu vai colocar quem são os legitimados. Quem são os legitimados para impugnar o meu edital? Quem é legitimado? Coloque aí no teu caderno que o cidadão, o licitante. Então o licitante viu lá o edital de licitação e se achou prejudicado, viu que estava sendo frustrado a competitividade. Aí ele vai lá e impugna. Ah, professor, tem algum prazo que eu preciso saber que é dado ao cidadão, a qualquer cidadão, ao licitante? Tem. O cidadão tem 5 dias para impugnar o edital e o licitante possui 2 dias. Então, tu vai colocar aqui que o cidadão ele tem 5 dias e o licitante ele tem 2 dias. Beleza, professor? A partir de quando eu começo a contar? Gente, 5 dias antes da apresentação das propostas. Beleza? Então, tu vai colocar 5 dias e 2 dias antes da apresentação das propostas. Então, foi publicado o edital aqui na nossa modalidade de concorrência. Tá ali faltando 5 dias para apresentar as propostas. O cidadão pode ali impugnar o edital?
Pode. Tá faltando 2 dias para a apresentação das propostas. O cidadão pode impugnar o edital? Pode. Tranquilo? De boa? Ah, professor, beleza. E agora? E agora a gente vai dar uma pausa. Na próxima aula tu vai saber o seguinte. Depois do edital de licitação foi publicado, o que vai acontecer? Os interessados vão apresentar as propostas. E tu vai saber lá na próxima aula o que é a licitação deserta. Tranquilo? De boa? Gente, gostou do vídeo? Compartilha. Esse projeto só vai continuar se tiver gente assistindo. Não dá para mim ficar postando vídeo e ninguém está assistindo os vídeos. Aí a gente para com o projeto. Beleza? Tranquilo? De boa? Gostou? Compartilha com os amigos. Até a próxima aula.